Oi, pessoal. Eu sou a Mariana Ox e eu vim aqui conversar com vocês sobre planejamento de sites. A gente tem muitas ferramentas legais hoje em dia, muito fáceis de usar, muito intuitivas, para criar sites sem precisar fazer uso de programação, sem ter que escrever código, mas a gente não pode simplesmente sair fazendo. Por mais intuitivas que elas sejam, a gente precisa de um certo planejamento, principalmente quanto à organização do conteúdo. O que, que a gente quer colocar lá e como que a gente vai colocar. Então, quando a gente vai criar um portfólio, um site de um projeto especial, um repositório para organizar conteúdo, a gente precisa pensar um pouquinho em como que a gente vai organizar, classificar e organizar esse conteúdo. Aí essa etapa a gente chama de arquitetura da informação. É um pouco diferente de design do site. O design do site tem mais a ver com os aspectos visuais, as cores, a tipografia, o número de colunas, e a arquitetura da informação é o que está por trás, tem a ver com a organização do conteúdo. Então, quando a gente vai fazer um site, a gente precisa começar a pensar, em primeiro lugar, nessa arquitetura. Como que a gente vai organizar esse conteúdo de forma clara e organizada? E a gente faz isso planejando visualmente, com ferramentas que a gente vai ver já já. A outra coisa que a gente precisa ver é como que a gente vai expressar essa arquitetura na navegação do site. A navegação do site são os menus. E esses menus, eles precisam indicar para a gente tudo que tem no site, aonde que eu estou em relação a esse universo todo e como que eu chego nas outras partes desse site. Então, a nossa arquitetura é a primeira definição e essa arquitetura vai definir a nossa navegação. Coisas que a gente precisa pensar, além da organização de um conteúdo, vamos pensar no portfólio, a gente tem muita coisa para colocar, nós temos que pensar em que recortes a gente vai fazer, como que a gente vai classificar esse conteúdo, se é em ordem cronológica, se é por tipo de projeto, e isso é a organização que diz respeito ao site todo. Mas a gente também precisa pensar na hierarquia dessa informação. O que é mais importante, o que é secundário, e como que a gente vai indicar isso para organizar essa leitura. Essa hierarquia funciona não só no nível do site inteiro, né? O que é mais importante vai estar na frente, na página inicial, e depois a gente vai entrando para dentro do site em outras páginas, mas mesmo dentro de cada página do site, a gente precisa indicar por onde começa a leitura, o que é mais importante e o que vai ficando secundário. Aí a gente já está entrando na esfera do design, porque a gente lida com tamanhos de imagens, títulos, tamanhos de fontes, para indicar essa hierarquia da informação dentro de cada página e também entre as páginas do site. O que faz um site ser bom ou ruim é justamente essa experiência de navegação que a gente tem ao usar o site. Se vocês pensarem no site que vocês usaram recentemente e acharam ruim, provavelmente é porque vocês não conseguiram encontrar o que precisavam dentro dele e não conseguiram navegar com facilidade. Esse é um site que eu redesenhei há algum tempo atrás, de uma escola no Rio de Janeiro, e um site de uma escola é um problema particularmente complexo, porque ele precisa fazer muitas coisas. Ele precisa fazer uma apresentação institucional da escola, para quem quer conhecer. Ele precisa ter as informações, as notícias e os acontecimentos, para quem já conhece e faz parte da comunidade da escola. Ele precisa dar informações muito práticas, listas de materiais, calendários, etc. Né? Ele pode ter uma área logada, então ele tem partes que mudam, partes que não mudam. Então, a experiência de organizar um site desse é bem interessante e eu sugiro que vocês deem uma olhada em alguns sites escolares, a começar por esse aí, eliezermax.com.br, para ver como que a gente organiza seções e subseções num site desse tipo. E o que a gente precisa fazer justamente quando a gente vai começar a produzir um site é se inspirar em exemplos dentro daquele universo que a gente está trabalhando. O nosso site pode ser institucional, pode ser um site de uma biografia, um acervo de um artista, como esse aí do Vinícius de Moraes. Pode ser um site de programação cultural, como esse que eu coloquei aí do Instituto Moreira Salles. Ou pode ser um portfólio, nesse caso aqui, de uma agência de experiências digitais, de produção de experiências digitais. Esses exemplos que a gente estuda dentro de cada área, a gente chama de benchmarks. Quais são as boas experiências de navegação e de sites que a gente consegue encontrar
dentro do universo que a gente quer trabalhar. Então, esse é o nosso primeiro passo, uma pesquisa para a gente entender o nosso conteúdo e poder organizar. Lembrando que a leitura num site, ela não é linear, ela não é unidirecional como num livro, que a gente lê do começo até o fim. A gente pode entrar por várias páginas, não tem ordem específica para navegar. E mais importante, a gente tem um acervo de conteúdo que a gente pode filtrar e organizar de várias maneiras. Esse aqui é uma seção do Instituto Moreira Salles muito legal, chamada Correio IMS, que é uma coleção de cartas, de correspondência entre pessoas conhecidas. Então, eles têm esse acervo de cartas e você pode buscar por local, você pode simplesmente navegar por ordem cronológica, você pode procurar por temas, assuntos que as cartas tratam, por autor, por tipo de correspondência. Então, é o mesmo conteúdo que é filtrado de várias maneiras e os botões do site têm que deixar a gente fazer isso. Essa organização do site, no sentido de que páginas que a gente vai ter, o que tem na página de entrada, para onde que ela linka e quais são as subpáginas de cada seção, a gente chama de mapa do site. Esse aí é um mapa do site feito profissionalmente, mas a gente não precisa de uma ferramenta profissional, a gente pode facilmente fazer isso com caneta e papel, como eu vou mostrar para vocês logo adiante. O importante é a gente entender que páginas a gente precisa ter e o que vai ter em cada uma e que páginas vão linkar para outras, né? Isso aí é a expressão visual da arquitetura do site e a gente chama de mapa. Esse é o mapa do site. Uma parte bem importante de fazer e a gente pode rabiscar. Essa aqui é a minha ferramenta favorita de criação e de organização de conteúdo. É indispensável a gente começar colocando no papel com rabiscos bem simples, bem rudimentares, o que a gente está pensando, para organizar o nosso pensamento. Para qualquer projeto criativo. Esse aí que está aparecendo na tela, por acaso, é um livro. Mas é assim que a gente começa a dar forma a essa organização do conteúdo e a história que a gente quer contar. Então, a gente sempre começa com o pensamento visual. A gente usou essa técnica num projeto aqui de portfólio de língua portuguesa com alunos do 7º ano, numa escola no Rio de Janeiro. A professora orientou uma produção copiosa de conteúdos, eles tinham conteúdos de vários gêneros literários e várias mídias, e eles resolveram organizar num portfólio. Então, antes de começar a trabalhar, nós discutimos arquitetura de sites, esse mesmo conteúdo que eu estou expondo aqui para vocês. Depois, eles se dividiram em grupos e formularam hipóteses de como que eles gostariam de organizar esse conteúdo. Um grupo pensou em organizar por datas, o outro pensou em organizar por gênero literário, ou ainda por tipo de mídia, mas o desafio era que a sala ia ter um site só. Então, nós desenhamos todas essas hipóteses na parede, rabiscamos essa arquitetura, e aí começamos a discutir o que funcionava, o que não funcionava, se alguma coisa tem que ser acessível de todas as páginas, talvez seja melhor que ela seja um botão, em vez de ser uma página, e esse tipo de coisa. Cada projeto pode ter os alunos autores no final, e aí você clica, cada autor pode ter sua própria página que reúne todos os seus projetos. Lembra aquela história de organizar a mesma informação de jeitos diferentes? A gente desenhou tudo isso na parede e chegamos a um consenso do que funcionava melhor, e aí criamos a estrutura de um site só. E só nesse momento, então, que os alunos se dividiram e receberam as tarefas diferentes para produzir e publicar esse conteúdo dentro do site. Então, a gente teve toda uma etapa de planejamento antes de começar a reunir o conteúdo e escrever o que precisava ser escrito. Lembrando que, uma vez que a gente definiu a arquitetura, a organização do site em termos de páginas e seções que ele vai ter, a gente também precisa definir como vai ser distribuído o conteúdo dentro de cada página. A isso a gente chama de layout. Esses aplicativos de desenhar sites como o Google Sites, como o Wix, normalmente eles têm uns módulos já prontos, umas sugestões de como organizar esse conteúdo e a gente pode simplesmente arrastar esses módulos para dentro da página e depois começar a customizar do jeito que funcionar melhor para a gente. Mas a gente precisa pensar em que tipo de conteúdo e como que a gente vai organizar ele melhor no layout de cada página. Aqui é um exemplo bem legal que nós fizemos também nessa mesma escola, no Eliezer Max,
que demonstra uma coisa bem bacana, o poder de você publicar para uma audiência real, não só fazer uma coisa entre o aluno e o professor, mas o site te dá a possibilidade de publicar para uma audiência real. E, portanto, ele provoca esse cuidado na execução, na escrita, na construção da narrativa da história que você quer contar. Eu tenho esse site aberto aqui, é um projeto do 7º ano e do 8º ano, eles fizeram trailers de livros, né? Então, aqui conta como que o projeto começou, com uma feira de livros que eles tinham que escolher. Eles criaram vídeo-trailers, né, dos livros, e temos, então, uma página para as produções do 7º ano, uma página para as produções do 8º ano. Nós mostramos esse trabalho para os pais assim, nesse site, e ainda conseguimos colocar uma parte bem importante do ponto de vista do aprendizado, que é a documentação do processo, o nosso making of. Então, a gente colocou aqui os objetivos, tanto linguísticos como da construção de mídia, os alunos usando o storyboard, a produção colaborativa, e descrevemos esse processo aqui no site em português e inglês. Então, fica uma maneira bem completa, bem interessante da gente mostrar um projeto, né? Então, recapitulando, quando a gente vai construir um site, o que a gente precisa pensar? Que tipo de site que nós queremos fazer, vamos pesquisar um pouquinho para ver exemplos bem-sucedidos, vamos entender qual é o conteúdo do nosso site, o que a gente quer colocar dentro dele, que história a gente quer contar, vamos pensar como que a gente vai organizar esse conteúdo, que recortes ou categorias a gente vai usar. Lembrando que nós podemos inserir vários tipos de mídias dentro de um site, não só texto e fotos, mas também vídeos, coisas criadas em outros aplicativos, como linhas do tempo, imagens interativas, Padlets, conjuntos de outras coisas que podem ser inseridos dentro de um site. E o mais importante, a gente precisa obedecer um fluxo de produção. É disso que a gente está falando aqui. Precisamos cumprir essas etapas para apoiar os alunos na criação, e a nós mesmos, inclusive, na criação desse material. Desde o planejamento, o que a gente quer mostrar e como, rabiscar, fazer os nossos rascunhos ali da organização do conteúdo. Depois, então, coletar e organizar todos os elementos que a gente quer usar, sejam eles texto, imagem, som, organizar tudo isso no nosso Drive. Se a gente tiver que criar alguma ilustração, foto ou algum vídeo original para esse projeto, essa é a hora de criar, para a gente poder organizar todos os insumos, todas as partes do nosso site no nosso Drive, ou outro ambiente de armazenamento, antes de começar a produzir. Finalmente, a gente vai começar a montar, a produzir, e é o mesmo processo se for um site, se for um vídeo, se for um pôster, um livro, a gente tem que obedecer esse fluxo de produção. E, finalmente, a gente vai conferir se está tudo direitinho, testar os links todos e publicar para o mundo a nossa criação. É isso, eu espero que vocês aproveitem esse pequeno tutorial e não deixem de me mandar os sites que vocês fizeram. Muito obrigada!